Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na aula 3 do projeto Descomplicando a Partitura, que nesse mês de setembro, aqui no canal, vai ter uma aula por dia, desde o básico do básico, aulas para quem não é músico, para quem já é músico e quer aprender a ler partitura, né? A ideia é ser uma coisa bem simples, né, passo a passo. Então, se você perdeu a primeira aula, perdeu a segunda aula, volta lá, dá uma olhada na aula um, na aula 2, né, nos conteúdos que a gente abordou, onde eu apresentei a clave de sol, falei sobre compassos, né, sobre linhas, sobre espaços, sobre um monte de coisa. E para quem já assistiu às aulas anteriores, deve estar notando que a gente tem um elemento novo hoje aqui na nossa área de trabalho, né? Esse elemento novo, né, que é esse aqui que está do ladinho da clave de sol, ele se chama fórmula de compasso, né? O que é a fórmula de compasso? É uma fração que vai nos entregar informações referentes a tempo, ou seja, a pulso, dentro de um compasso. Quando eu estou falando em pulso, eu estou falando em qualquer coisa que marque um tempo. Né? Se eu colocar aqui a partitura para tocar, ela vai estar marcando um tempo, né? Vai estar marcando um determinado pulso em uma determinada velocidade, né? Então, isso é bem interessante também, né? Que a gente tem velocidades diferentes, ou seja, andamentos diferentes para o pulso, né? E que a gente tem, e talvez vocês tenham observado no playback que eu toquei aqui agora do programa, a gente tem um determinado número de pulsos dentro de cada compasso, ou seja, dentro de cada uma dessas casinhas aqui. Né? Vejam que aqui eu tenho 4 compassos, não é mesmo? Hoje a gente vai prestar atenção apenas no número de cima da fração, no numerador da fração. Né? Nesse caso, nesse exemplo que eu tenho aqui, que é um 4 por 4, né? Os dois números são 4, mas de qualquer forma a gente vai focar no número de cima. Por quê? Porque o número de cima, o numerador da fração, é o que vai nos indicar quantos tempos existem dentro de cada um desses compassos. Então, para quem observou, né, quando eu coloquei, vou colocar de novo para tocar, ele vai marcar no playback ali na barrinha que vai correr, né, feito karaokê, essas coisas assim, né, que vai tocando a legenda ali, né, ele vai marcar 4 tempos em cada um desses compassos, em cada uma dessas casinhas. Vamos lá. Muito bem. 4 tempos em cada uma. Então, se eu tenho 4 compassos, né, se eu fosse somar os tempos, né, de todos esses compassos, essa música, né, esse pedaço aqui que eu tenho, que a gente está observando, ele teria 16 tempos, né, divididos em 4 compassos, no formato 4 por 4. Né? Existem 3 fórmulas de compasso que são muito utilizadas na música ocidental, que a gente chama de compasso simples. Uma delas é o 4 por 4. As outras duas são o 2 por 4 e o 3 por 4. Eu vou mostrar rapidamente como são essas outras duas fórmulas de compasso. Vamos ver aqui. Vou dar um exemplo agora do 2 por 4. Deixa eu excluir alguns compassos aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar.
Muito bem. O que muda do 2x4 em relação ao 4x4? No 2x4, a gente vai ter 2 tempos dentro de cada compasso e não mais 4 tempos dentro de cada compasso, né? Então, você colocar para tocar, né? Então, no 4x4 eu contaria assim: tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, próximo compasso. No 2x4 eu conto tempo 1, tempo 2, próximo compasso, né? Fácil de entender dessa maneira, né? Eu não quero me aprofundar em conceitos teóricos, porque aqui é uma coisa bem prática, né? E depois, talvez num futuro, eu faça algum tipo de conteúdo, né, que aprofunde mais a questão teórica. Mas isso é o que a gente precisa saber por enquanto, para a gente descomplicar, né? Como diz o nome da proposta aqui. E por final, vou colocar aqui um 3x4, né? 3x4. Vamos lá. Então, como vocês já devem imaginar, essa altura do campeonato, no 3x4, a gente vai ter 3 tempos dentro de cada compasso, né? Então, colocando para tocar aqui. Muito bem, né? Então, vou fazer rapidamente aqui. Vou colocar de novo aqui minha ferramenta. Vou adicionar alguns compassos para a gente ver uma coisa que é interessante aqui, né? Vou colocar 4 compassos por linha, certo? Vou começar no compasso 2x4, depois 3x4 e finalmente depois o 4x4. São esses compassos que a gente vai estudar por enquanto, porque com eles a gente já vai entender muita coisa, né, que acontece dentro da música ocidental, como eu comentei, né? Começando no 2x4, vou retomar a ideia de que a gente tem 4 compassos. Em 2x4 a gente vai ter 8 tempos, somando tudo, né? 2, mais 2, mais 2 e mais 2. No 3x4, tendo 3 tempos em cada compasso, vezes 4 compassos, eu tenho 12 tempos, né? 3 mais 3, mais 3 mais 3. E no 4x4, como eu já havia comentado lá no início do vídeo, 16 compassos. 4 mais 4, mais 4 mais 4. Né? Vamos colocar tudo isso aqui para tocar. Cada linha vai ter uma fórmula de compasso diferente. Vocês vão conseguir notar isso na execução. Aqui. Vou até diminuir um pouco o zoom para aparecer tudo aqui. Aí, vamos lá. Começa no 2x4, 3x4 e depois 4x4. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final, então, de mais uma aula, de mais um encontro. Deixem comentários aqui, né? Assistam às aulas anteriores, quem ainda não assistiu. Teremos uma aula por dia durante o mês de setembro, né? Onde a gente vai, passo a passo, falar sobre temas referentes à leitura musical para músicos, para não músicos, para curiosos, para quem já enxergou partitura e nunca sabia do que se tratava e que agora está mais interessado por isso, né? Então, inscrevam-se aqui no canal, comentem, curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês acharem que é interessante de acessar esse conteúdo e até a próxima aula.